Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Pai seja com todos nós, né? E vamos aí continuar com as nossas meditações diárias, não é isso? Estamos falando agora dos frutos, né? Das árvores, dos falsos cristos. Acautelai-vos, né? Dos falsos profetas, dos falsos cristos, que foi exatamente a exortação que o Senhor Jesus fez repetidas vezes aos seus discípulos, aos seus apóstolos, à sua congregação, à sua igreja, né? Tanto no tempo que ele estava aqui, quanto no tempo em que ele iluminou, né, os profetas e os apóstolos para falarem das suas maravilhas e do seu evangelho. Então nós estamos falando aqui das primeiras denúncias, digamos assim, que o Senhor Jesus fez para que nós identificássemos, né, os frutos dos falsos profetas. Então lá na sua época estava cheio de falsos profetas lá, né? Falsos cristos, os escribas, né, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, todos eles estavam ali, né, se julgando de que estavam defendendo a lei de Moisés. Na verdade não estavam, né? Eles estavam defendendo os seus fardos pesados, as suas leis, né? Conforme o Senhor Jesus está dizendo aqui no capítulo 23 de Mateus. Então nós estamos aqui no capítulo 23 de Mateus, trabalhando em cima desses ensinamentos que o Senhor Jesus está dando, reprovando exatamente o sistema religioso, o político e o econômico daquela época, né? Que estava acontecendo ali no meio de Israel, que tinha uma lei, que era a lei de Moisés, que tinha leis para eles obedecerem, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam mudando a lei para exatamente obedecer às leis das nações vizinhas, né? Então ele está dizendo aqui, nós vimos ontem, né, no capítulo 23, o versículo 1, 2 e 3, vamos ver aqui o 4 em diante, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha, isso aí praticamente é o que? É o sistema religioso daquela época, né? Os escribas e os fariseus hipócritas que inventavam mandamentos para que o povo obedecesse, mas eles mesmos não estavam nem aí, né? Fazem todos, versículo 5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, né? Para se mostrar, né? Então os filactérios eram o quê? Os filactérios eram um local onde Moisés dizia para os sacerdotes, principalmente os levitas, colocarem os mandamentos lá, né? Escreverem os mandamentos, né? Nas franjas dos vestidos e nos filactérios, quer dizer, nas abas, né? Nas franjas dos vestidos, né? Não é isso? Na barra, né? Na barra dos vestidos, na barra das mangas. Então era para eles escreverem os mandamentos. Aí eles faziam bem grande, né? As abas, as franjas, que era bem grande, que era para o povo ver que eles eram homens de Deus, homens santos, né? Aí o Senhor Jesus estava lá denunciando eles. Aí ele diz assim no 6, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aí, né? O que eles faziam? O Senhor Jesus está dizendo, está aí o sistema religioso aí, né?
Eu estou aqui, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sou o Messias, e eles não estão nem aí para mim. Por quê? Porque eles são desobedientes, porque eles são falsos, porque eles são hipócritas, né? Certo? Versículo 6. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, mestre, né? Olha aí o mestre aí, ó. Isso aí é o mestre aí, o mestre. No versículo 8, vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então o Senhor Jesus chegou lá ensinando, né? Não é isso? Chegou lá ensinando o Evangelho, disse que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir, veio ensinar, veio reprovar. Aí o que eles faziam? Esse camarada aí, ele nasceu, ele não é o Messias, não. O Messias vai nascer em Belém. O Messias não é de Nazaré, não. Hã? E ele nasceu aonde mesmo? Em Belém, né? Nasceu em Belém. E viveu em Nazaré só para confundir, né? Os sabidões, os sabidos, os mestres, né? Os pastores, né? Os sacerdotes que estavam em completa desobediência à lei de Moisés. Mas só falavam em Moisés. Não é isso? Versículo 9. A ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Porque eles queriam que os judeus chamassem de Pai. Eles são mestres, são pais, né? Certo? Nem, no versículo 10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Olha aí, irmãos, o Senhor Jesus dizendo para os apóstolos, né? Para o povo. Olha, esses escribas, esses fariseus aí, eles são todos uns hipócritas. Eles querem ser os primeiros, querem ser os reis, né? Eles acham que eles são mestres, acham que são donos das coisas e se colocam exatamente na frente para serem servidos, né? Eles querem ser servidos, eles querem ser os primeiros das filas. Aí o Senhor Jesus aqui no capítulo, né? No versículo 11 ele diz, porém o maior dentre vós seja vosso servo. Então, entre vós, a minha congregação entre vós, vocês não vão ser assim não, viu? Quem quiser ser o maior, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro da fila, vai lá para trás, vai lá para ser o último. Não é isso? Então essa que é exatamente a característica da igreja com referência a esse poder, né? O poder, né? O poder é uma coisa perigosa, né? A gente querer poder nas nossas mãos, né? E para que a gente renuncie a esse poder, se a gente quiser ser um dos primeiros da fila, a gente tem que ir lá para trás, para o último lugar. Não tem nenhum problema eu ser o último. Mas eu ser o segundo, já estou com um problema na minha vida. Não precisa nem querer ser o primeiro. Se eu quiser ser o segundo, eu já estou com um problema. E continuando aí no versículo 10, aliás, no 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então era isso que os escribas e os fariseus faziam. Eles queriam ser exaltados, né? Queriam ser chamados de homens santos, né? Queriam ser chamados de pastores, de mestres, de ensinadores, queriam ser chamados de os bons homens, né? Na verdade, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, né, coloca eles no seu lugar devido, não é isso? Aí ele vai começar aqui no 13, ó, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Olha aí. Aí o Senhor Jesus começou, né, a falar a realidade para eles, a reprová-los na sua vida e na sua vivência e no seu entendimento, né? Porque isso aqui é uma coisa terrível, viu, irmãos? Ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Olha aí o que um hipócrita está fazendo. Ele está falando no nome de Moisés, está falando na lei, né? Está falando conforme o que ele diz que é nas Escrituras, mas na verdade ele está fechando o reino dos céus aos que querem entrar. Não é isso? Pois é, então já são 11 minutos aqui, né, que eu estou falando. Vamos parar por hoje e amanhã nós continuamos nos frutos dos falsos cristos. Amém? Paz seja com todos.